E, gente, com esse tempo doido, como a gente viu agora, hora esquenta, hora esfria, tempo seco, tempo úmido. E aí, quem tem sinusite, como vive? Já te adianto que não vive muito bem não, porque eu tenho. Agora, o que a gente pode fazer para evitar e o que é a sinusite, a gente vai saber com o Dr. Cícero Matsuyama, que é otorrinolaringologista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bem, você, tudo bom? Bem, nunca vi tão frio, né, assim, em novembro. Não é, Puxa um tempo vida, doido. não para de chover. E no feriado, choveu todos os dias. Eu vim embora da praia segunda-feira, mas estava cheia a estrada porque o pessoal desistiu e acabou subindo. Eu vim de Visconde de Mauá domingo à tarde. Nossa, lá, Serrinha. E aí, como é que tá a serra lá? Tá asfaltada, não? Não, tá. Mas o resto, uma chuva danada. É que é perto da Parque da Itatiaia lá, né? Então. E aí a gente fala, puxa, se tá muito seco o tempo, quem tem sinusite sofre. Se ficar muito úmido, sofre também. O que acontece com o corpo da gente para que a gente tenha sinusite, doutor Cícero? Na verdade, assim, a sinusite é uma inflamação que acontece nas cavidades aqui do rosto e depende basicamente de uma obstrução nasal. Então, aquilo que te causar o nariz entupido, causa o acúmulo de secreção, essa secreção infecta. Causa uma infecção e você acaba tendo sintomas. E aí você pode ter os seios da face... Isso, tudo com secreção, causando bastante um incômodo na face, aquela secreção nasal por vezes começa branca, vai para amarelo, depois esverdeado, com muita tosse e tal, e acaba incomodando, a pessoa dormindo mal e assim vai. Bom, vamos saber hoje mitos e verdades da sinusite também. Claro que você pode e deve mandar suas perguntas. Vamos começar com o primeiro. Sinusite não tem cura. Não, sinusite tem cura, imagina, né? Porque assim, se imaginar, por exemplo, os antibióticos, eles foram inventados principalmente na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer que todo mundo, antes da Segunda Guerra, todo mundo tinha sinusite, que pelo menos uma vez na vida a pessoa ia ter sinusite. Mas não, obviamente, se muito bem tratada, a pessoa resolve o problema. Mas se por acaso a pessoa não tratar corretamente, isso pode cronificar e realmente dar mais problema mais tarde. Tá? Mas a sinusite tem cura. Aí tem que tirar um pouquinho da ideia, viu, Kátia, que é mais importante, que a pessoa que fala assim, eu tive sinusite uma vez, eu sempre vou ter. Isso é mentira também. É igual dor de garganta, você tem uma amidalite, você sempre vai ter. Sempre, né? Não, então, mas se a gente tem sinusite, rinite e as outras ites, isso vai complicando um pouquinho, né? Então, e cada vez, às vezes, pelo uso de antibiótico, e às vezes os antibióticos são muito potentes, hoje a gente acaba usando cada vez mais. Por quê? A gente vai ter uma... Não, tem outras perguntas que vão vir mais para frente sobre isso, né? Mas o que é mais importante é a gente tratar direitinho e tomar o remédio no tempo certo que o doutor passar. Não que você está bem, já estou bem, não vou parar de tomar, né? Aí a outra crise vai ser bem pior. Verdade. A gripe pode evoluir para sinusite? Pode. As infecções das vias aéreas superiores, 5% pode evoluir para sinusite. Então, por isso que a gente trata muito bem a gripe. Hidratação, lavar muito bem o nariz com solução fisiológica, não abusar, não sair na friagem, não lavar o cabelo à noite, depois de dormir molhado. Toda a temperatura fria nessa parte do nosso corpo realmente aumenta a dor. Tá? E aí piora a sinusite, né? Vamos ver mais uma? Vamos lá. Dor de cabeça é sinônimo de sinusite. Volto para o doutor Cícero falar se é uma verdade ou se é um mito. Voltando com o doutor Cícero, dor de cabeça é sinônimo de sinusite? Não, sinusite também pode causar dor de cabeça, mas não necessariamente toda dor de cabeça é sinusite. Vale a pena uma lembrança para quem está assistindo a gente. Um dos principais fatores da pessoa ter dor de cabeça é o problema da articulação, viu, Cátia? Sem saber. A pessoa tem aquele bruxismo que é ranger os dentes, né? E tal, e tem uma dor muito semelhante à sinusite, que é uma dor atrás do olho, às vezes dói a face, chega a doer o ombro, chega a doer aqui. Cada pessoa tem um limiar de dor diferente, os orientais, também, que a gente fala que a gente tem um limiar de dor muito maior que os ocidentais, né? Agora nós estamos na terceira geração, é a mesma coisa, mas o pessoal que veio, mas realmente a dor, realmente a sinusite pode causar dor, mas não necessariamente toda a dor de cabeça é por causa da sinusite. Né? Vamos ver mais uma? Sinusite deve ser sempre tratada com antibióticos? Não necessariamente. Assim, você sabe que a sinusite aguda bacteriana é autolimitada. O que é isso, autolimitada? Que ela pode ir embora sozinha, se curar sozinha, porque depende da sua vitalidade, né? De como você está a sua imunidade. Se você lavar muito bem o nariz, tomar analgésico, se resguardar tal, a infecção também foi embora. Senão não existir seres humanos na face da Terra se fosse tudo por causa do antibiótico. Porque o antibiótico foi inventado na década de 40, na Segunda Guerra Mundial. E nós tínhamos seres humanos. Então, assim, mas por que o doutor passa muito antibiótico? Para evitar complicação, Kátia. E quais são as complicações da sinusite? Pode dar meningite, abscesso cerebral, pneumonia. Por isso que a gente passa antibiótico, viu, Kátia? Para acabar Porque, já, na verdade, se você for muito bem imune, se sua defesa estiver bem,
você lavando o nariz com soro, tomando analgésico, a infecção vai embora. Já vai, né? É. Agora, só que a gente não pode arriscar. Por isso que muita gente chega no meu consultório, às vezes no hospital que a gente trabalha, no Hospital SEM, fala assim, doutor, mas o pessoal do pronto-socorro passa muito antibiótico. Aí eu até falo assim, o colega que está de plantão tem medo que você pode complicar em casa. Sim, e pode, né? E depois de 6 horas, você pode entrar num sepsis e morrer. Mas pode acontecer isso? Pode, por isso que o médico de plantão fica com medo das complicações. Por isso que ele passa um antibiótico. E, gente, se acontece com a gente, é 100%. Então, a estatística, concorda? Então, mas você sabe por quê? Então tem que fazer o médico do coisa pronto-socorro certa. não te conhece, Kátia. É verdade. Ele só vê daquele sopetão, aquela consulta, 2, 3 horas de espera. Ele... Pode ter tanto problema, vamos aproveitar e evitar outros, né? Exatamente. Por isso que eu falo para as mães, ele passou com medo das complicações que podem acontecer. E que acontecem, né, gente? Vamos ver mais um mito. A sinusite pode se tornar crônica. Então, uma das coisas que a gente passa antibiótico, porque acima de 3 meses com sintomas, com inflamações, a sinusite pode tornar crônica. E aí o processo de tratamento é mais prolongado, sempre com especialistas e tal. Por isso que pode se tornar crônica, sim. Olha, tem muita pergunta chegando e muita legal, a gente já separou. Volta e a gente já responde. Voltando com o doutor Cícero, olha, Maristela, tomar chás, bebidas ou banhos quentes pode ajudar a aliviar os sintomas de sinusite? Sim, além do chá, por exemplo, e as bebidas, porque eles hidratam, então fluidificam melhor as secreções e você consegue eliminá-las e melhorando os sintomas, né? E o banho quente, sim, funciona como se fosse uma compressa quente, né, Kátia? Você sabe que então, o problema, assim, basicamente, processos nasais é temperaturas frias, que o principal nervo que inerva fácil é o trigêmeo. O nervo trigêmeo é muito sensível a temperaturas frias. Por isso que quando tem dor de dente, você toma um sorvete, o que acontece? Ele acaba doendo. Você comer uma coisa mais quentinha, mais gostosa, porque ele faz uma compressinha quente. Então sempre com um banho quente, não pelando, senão tira toda a defesa da pele, acaba dando coçadura, tal, mas um banho rápido, morno, é bem bacana. Agora, quando a temperatura está muito alta e de repente cai bastante, esse choque térmico também piora. Piora por causa da congestão. O nariz congestiona, porque o ar que tem que entrar pelo seu nariz tem que ser aquecido para o pulmão. E a sua temperatura está no seu sangue, Kátia. Então o corpo lança a mão de vaso, aumento de vaso dentro do nariz para aquecer o ar para o pulmão. Isso aquecendo o ar, esse vaso aumentando causa congestão. Ou seja, o nariz fica entupido. Entupindo o nariz, acumula o catarro infecta mais. Então o catarro não vai embora. Então o nariz, para você sarar muito bem na sinusite, você tem que estar respirando bem, por isso que tem as lavagens nasais com solução fisiológica, você está respirando bem. Porque senão complica tudo, né? Piora mais os sintomas, né? Acaba dormindo mal, tudo, né? Vamos ver mais uma. Luísa, é normal sentir o rosto queimar em uma crise de sinusite? Sinto uma queimação próxima ao nariz e na testa, além de estar muito entupida. O queimar vai queimar? Normalmente é aperto, né? Aquele aperto, aquele desconforto. Parece que a gente chorou, né? A noite inteira você faz assim, você parece que tá tudo inchado, né? Aquele desconforto que põe a cabeça para frente e tal, para frente, para baixo, você sente aquela pressão. Mas você sabe que dor, como você disse anteriormente, depende muito de pessoa para pessoa. Cada um reage de A única jeito, coisa, né? o queimar, você precisa prestar atenção, ver se não é da articulação termomandibular ou quando está associado a um processo alérgico. Se está coçando o céu da boca com a língua, aquele catarro na garganta, aquela irritação, pode ser um processo alérgico junto. E às vezes tem as duas coisas, né? Eu tenho sinusite e tenho rinite. Eles estão tirando as pastilhas todinhas do meu prédio para depois passar. E demora, né? Depois vem a segunda etapa, tal, e aí limpeza. Você sente que o nariz vai ficando seco, coça a garganta. Coça o céu da boca, com a língua, dá tosse seca. Não adianta. Então, quer dizer, e viver na cidade como São Paulo, toda poluída, isso vai complicando ainda mais, né? É muito ruim. Não tem jeito. Vamos ver. E pior que a reforma demora, né, Kátia? Tem data para começar, mas para terminar não. Né? Então, às vezes falam, demora 2 meses. Acaba prorrogando para 4 meses, 5 meses. Vai lá para março, abril, né? Vamos ver mais uma? Paula, a sinusite pode causar mau hálito? Por que isso acontece? Então, isso principalmente nas crianças. São duas coisas, mau hálito, tá? Então, nas crianças, as mães notam que sinusite quando tem mau hálito e tosse noturna. Então, vale a dica para as mães, tá? Quando a sua criança está com tosse noturna por muito tempo, persistente, e tem o bafinho, a mãe fala... doutor, meu filho está com um bafinho de manhã. E você fala de dor de garganta, né? Porque é um cheirinho diferente. Mas dor de garganta vem muito rápido, né? 2, 3 dias da febre, dor de garganta, tá aquele cheirinho. Mas da sinusite, né? É um negócio mais arrastado, né? 3 semanas, criança tossindo à noite, um pouco de catarro no nariz, é aquele mau hálito. E nos adultos também pode dar mau hálito, porque está engolindo aquele catarro. Porque a drenagem natural do nariz é para trás. E é terrível, você sente escorrer.
Por isso dá que um dá tosse. enjoo depois, gente, então não gosto ruim também, né? Você acaba engolindo secreção. Tem jeito, tá né? bom, por isso que pode dar, por isso acontece por causa da drenagem natural da secreção. Vamos ver mais uma? A próxima, da Glauciane. Crianças pequenas de 3 anos de idade podem ser diagnosticadas com sinusite? Volto. Boa pergunta. Será que criança bem pequenininha tem, né, Renata? Voltando com o doutor Cícero, vamos ver com a Glauciane, ó. Crianças pequenas de 3 anos de idade podem ser diagnosticadas com sinusite? Podem já. Pode, na verdade, a partir de 2 anos, 1 ano e meio de idade, a gente tão pequenininhos, mas né? somente da história, viu, Kátia? Lembra que a gente falou já da secreção, da tosse noturna, do mau hálito? E o doutor no exame, não dá para a gente colocar muito exame de imagem, que é tomografia, raio-x, para não expor essas crianças, né, nesse tipo de exame. Porque por exemplo, tomografia, as crianças têm que ser anestesiadas, muitas vezes elas não cooperam, se mexem, então a gente evita realmente. Então vai da história e é aquele gosto ruim na boca que a gente comentou. E agora dos pais também, né? Se os pais têm também? Então, a parte hereditária. Né? Mas no exame é fácil, o doutor vai ver a garganta, vê aquela secreção descendo do nariz para a garganta. Aí o doutor fala, tá com sinusite. Tem jeito, então, tem que tratar. Então, a única coisa, fica a dica, se seu filho, sua filha, acha que tem sinusite, mas tem muito mau cheiro numa narina só, pode ser corpo estranho, tá, Kátia? Criança tem mania de colocar feijão, e não é incomum, coisa, né? Por exemplo, a gente pegar no hospital especializado, já passou com várias colegas pediatras, fala, tá com sinusite, toma antibiótico, toma sinusite. E aquela secreção de um lado só, até que ele chega e fala, doutor, tá com uma sinusite só de um lado só, já tomou, mostra muitas receitas, fala, não. A gente olha e acha que pode ser corpo estranho. A gente vê, normalmente é aquelas espuminhas de travesseiro, abrir o buraquinho ou de bicho de pelúcia. Vai enfiando, só que não fala, faz no escondido, tal. Aí tenta tirar sozinho, não deixa. Não consegue ficar. Aí que criança vai brincar, esquece, né? É verdade. Aí ela começa a infectar, aí começa a dar mau cheiro. Mal, né? E parece sinusite, dá mau hálito, fetidez, só que é de um lado só. Às vezes tem criança que põe nos dois, tá? Mas normalmente é um lado só. Aí fica a dica, né? Fica a dica para você 3 ficar de anos olho, já né? consegue manipular a mãozinha. Aí tem aquele buraquinho no travesseiro, pega ali, tchu. A minha irmã, quando era pequena, colocou feijão. Então, mas aí é úmido, começa a brotar, começa a inchar, você percebe. Não, estraga, né? Então, tem mais uma dica que é importante. O que tem muita urgência, que às vezes para tirar sob anestesia geral, porque a criança não deixa tal, é pilha de bateria de relógio, tá? Ou de aparelho auditivo. Então isso ele dissolve, tem ácido, pode corroer lá dentro. Então a gente faz assim, no mesmo dia tal. Que muitas vezes o doutor espera o jejum para poder anestesiar. Às vezes não é anestesia geral, faz uma máscara, tá, faz a pessoa dormir, para a criança dormir. Mas pilha de relógio, por exemplo, mesmo no ouvido, né? É porque tem o ácido, pode corroer. Nossa, então fica a dica para sinusite, pensa que sinusite pode ser um corpo estranho. E tomar cuidado, né, gente? Quando vai tirar essas coisas, joga num saquinho e vai lá e joga fora, não no lixo de casa. Aí explica para a criança, não pode pôr. Entra por aqui, sai por aqui às vezes, né? Mas a gente tem que falar 1000 vezes, mas fala 1000 vezes, explica, mas também deixa longe, porque sabe como criança acima de 70 anos. Também, né? Verdade. Tem que falar sempre. Vamos ver mais uma? Rose, a história é grande. Tive sinusite e tratei com antibiótico, porém depois de 10 dias os sintomas voltaram. Catarro amarelo esverdeado no nariz e na garganta, dor, sensibilidade, inchaço no nariz e na testa, só que eu não tenho febre. Já faz mais de 1 mês que estou assim e não melhoro. Pode ser sinusite crônica? Como tratar? Na verdade é assim, por exemplo, os antibióticos que a gente passa normalmente em algumas substâncias, a gente nunca trabalha com 100%, viu, Kátia? A gente trabalha com 95% a 97%. Às vezes aquele bactéria que ela pegou, aquele tipo de antibiótico que nós passamos não foi o suficiente. A gente precisa trocar por um outro tipo ou um melhor ou mais forte para a pessoa melhorar. Tá? Então às vezes acontece, não seja crônico, mas às vezes associando uma outra medicação por algum tempo a mais, ela melhora. Né? Muitas vezes assim, mas por que 10 dias? Por que não é 7 dias? Existe uma controvérsia entre os médicos. Por que você toma um remédio para infecção urinária, Kátia, é só 5 dias? Mas não depende de cada antibiótico e cada isso, problema, perfeito, né? Porque foi feita pesquisa para isso e para sinusite vai uma dica. Se você melhorou depois de 4 dias, habitualmente a gente passa mais 7 dias a mais da melhora dos sintomas. Se parar antes, pode voltar os sintomas. Aí volta tudo, né? Então, por isso que dá 10 dias. Se for pensar bem, quando você começa a tomar antibiótico, normalmente no 4º dia você fica melhor. Se o antibiótico dá certinho, 4 dias, você toma mais uma semana, dá os 10 dias, mais ou menos isso. Então, tá? Rose, volta no médico. Aí ele vai trocar o antibiótico ou dar cuidados, né? Lavagem nasal, tal. Às vezes não precisa tomar outro antibiótico.
é só algum cuidado local que você pode melhorar os sintomas. Né? A última pergunta de hoje, vamos ver de quem é, da Lívia. Existe alguma maneira de prevenir o problema? É recomendado lavar o nariz com soro fisiológico todos os dias? Sim, né? Acho que vale a pena. Né? A pessoa que tem já a chance de ter esse tipo de infecções, que vale a pena lavar sempre. Como escovas os dentes. Lava de manhã e de noite. Fica a dica para você não deixar o soro fisiológico, não comprar frascos muito grandes, porque senão aquilo acumula, você fica... E deixar na geladeira causa desconforto, como a gente viu. Você tem que estar numa temperatura morninha, né? Exatamente, porque senão dá dor de cabeça. Funciona igual aquela pessoa que vem com calor, fora de casa, toma sorvete, o que acontece? Dá dor de cabeça, dor né? De cabeça na Os hora, americanos chamam freezing... Tem alguma coisa assim, alguma coisa de congelamento cerebral, alguma coisa assim, brain freezing, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Então, quando você for fazer a lavagem nasal, não use, por exemplo, soro fisiológico, que tira da geladeira e lave na hora. Porque aí piora, Então, né? tente sempre comprar frascos pequenos, para não ficar muito tempo aquela substância aberta, e para você poder lavar sempre. É uma boa sempre lavar o nariz. E, gente, não se automedique. O soro, tudo bem, mas o resto... mas eu já tive isso mais 10 vezes, o médico me deu outra vez esse antibiótico, ainda sobrou um pouquinho da vez passada, vou usar. Junta da vizinha um pouquinho, da outra marca, é igualzinho, ou é amarelinho, outro é azul, mas a gente se vira. Então vá ao médico, que o que parece ser uma doença pode ser outra. E quando a gente se automedica, a gente corre o risco de depois dar uma camuflada nesses sintomas e nunca ter o diagnóstico certo. Então vá ao médico sempre e siga a recomendação que ele te passar. 5 dias são 5 dias, 10 dias são 10 dias, siga direitinho. E se não resolveu, volta ao médico e aí continua o seu tratamento. Vou passar os contatos do Dr. Cícero. Tem o site que é o www.semahospital.com.br. E se você quiser sugerir algum tema da otorrinolaringologia, pode ficar à vontade, o Dr. Cícero retorna e a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez. Fiquei super contente pelo seu livro, obrigada, parabéns. Espero lá, hein, dia 24. Não, você falou que me dá convite, vou te mandar. Eu vou sim. Obrigada, viu? Tem outra coisa, só pode falar, 10 segundos. Está chegando o final de ano, né? Acho que talvez eu não venha já, está em cima da hora, né? Acabou o ano já. Praticamente, né? Só para lembrar que o Hospital SEMA fica aberto 24 horas, mesmo no Natal, no Novo. Isso é importante. E às vezes é difícil você achar um médico especialista, tanto dos olhos, como nariz, ouvido e garganta. E nós estamos abertos direto, tá? Então, você que tem dificuldade na Grande São Paulo, tal, ou aqui na região de São Paulo mesmo, né? é que nós estamos abertos direto. É o tipo de coisa que a gente espera nunca precisar, mas se precisou, tem que saber onde. E principalmente socorro, na época das festas, é difícil achar médico especialista. É verdade. Lá no Hospital SEMA nós estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada mesmo, doutor Cícero.